Estou vendo que tem bastante pessoas aqui participando hoje à noite. Primeiramente, queria agradecer a todos que estão aqui conosco. Me apresentar rapidamente, meu nome é Lucas Brown, eu sou cônsul britânico aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a bolsa de mestrado Chevening. Gostaria de primeiramente dar um agradecimento especial para a equipe, a minha equipe e a equipe do Chevening que organizaram esse evento para essa promoção, e especificamente para o Alexandre e Marcele que estão participando conosco hoje. Chevening é um grande paixão meu, eu adoro trabalhar e colaborar com o Chevening, mas antes de qualquer outra coisa, gostaria de iniciar primeiramente falando o que é o Chevening. Chevening é um programa de bolsa global de bolsas do governo britânico e financiado pelo Foreign Commonwealth and Development Office, o FCDO. Isso é o equivalente do Ministério de Relações Exteriores. E organizações parceiras também. O Chevening está disponível em mais de 160 países. As bolsas financiam mestrados de 1 ano em qualquer área de estudo e de qualquer universidade do Reino Unido, incluindo, obviamente, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. O objetivo das bolsas Chevening é apoiar as prioridades de política externa e alcançar as metas do governo britânico. Isso foi por meio da criação de relações longas e positivas com futuras lideranças. O perfil dos bolsistas. Isso são indivíduos com potencial de liderança, a habilidade de networking, plano de estudo no Reino Unido e plano de carreira profissional desenvolvido, além de sólida formação acadêmica. Mas, além disso, o Chevening hoje também tem objetivos de diversidade. Então, hoje, estou olhando diretamente para vocês, Women in Mining, e para vocês também fora do capital de Belo Horizonte, em outras regiões, estamos muito interessados em diversificar a nossa presença Chevening pelo Brasil inteiro. Queria falar um pouquinho sobre os diferenciais do Chevening e a rede Alumni. Os bolsistas Chevening recebem convites para diversos eventos exclusivos de networking, palestras, viagens pelo Reino Unido e oportunidades de voluntariado. Após a conclusão do mestrado, bolsistas se juntam a mais de 50 mil Chevening alumni pelo mundo inteiro, que se formam, em conjunto, uma rede global de influência e prestígio. No Brasil, são mais de 1.800 profissionais que hoje desempenham funções de destaque nos mais diversos setores. Agora, obviamente, hoje, o webinar, esse bate-papo, é especificamente sobre o tema de mineração. E eu queria explicar um pouquinho por que estamos realizando um bate-papo específico para o setor de mineração. Para quem não conhece muito bem o trabalho do Consulado Britânico em Belo Horizonte, o Reino Unido tem um histórico muito forte com mineração no Brasil. O primeiro investimento britânico no Brasil foi uma mina de ouro em Nova Lima, Minas Gerais, o St. John Del Rey Mining. E hoje, além de Londres ser o capital global financeiro no setor de mineração e sediar várias das maiores mineradoras do mundo, há diversos investidores britânicos também com operações aqui no Brasil e muitas empresas do supply chain também com uma presença aqui no Brasil. O setor de mineração é uma prioridade estratégica do governo britânico no Brasil. O que é interessante também sobre o setor de mineração é que o setor em si se encontra num momento decisivo. Com a implementação de novos padrões de segurança e de transparência, a chegada de novas tecnologias para introduzir a era de mineração 4.0 e o setor abraçando novos objetivos de descarbonização e energia de fontes renováveis, eu sinceramente acredito que essa próxima década será o mais importante para o setor de mineração em um século. Com o Chevening, o governo britânico quer apoiar os próximos profissionais que irão liderar essa mudança no setor de mineração. Tem cerca de 50 universidades no Reino Unido
com cursos de mestrado de disciplinas tradicionais de mineração, como engenharia de minas, geologia, engenharia química e tecnologia de materiais. Mas também tem muitas universidades com cursos de mestrado nas áreas de mineração que eu acabo de citar agora, como inovação, automação, inteligência artificial, novas energias e clima, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A minha pergunta para vocês, para a audiência, é: aonde que você quer estar na sua carreira no final dessa década de mudanças no setor de mineração? E como é que o Tivnen pode te ajudar a ser um líder dessa mudança que está para vir? Esse é meu desafio para vocês, que já mostraram a proatividade de fazer parte desse bate-papo hoje. E agora eu vou apresentar os nossos palestrantes, para explicar um pouquinho sobre a estrutura do bate-papo hoje. Eu vou apresentar os outros palestrantes e depois nós vamos ter um tempo para bate-papo. Então, para os que estão utilizando o chat, podem colocar suas perguntas e isso aqui vai ser um bate-papo aberto, então fique à vontade de fazer qualquer pergunta que você tiver para a gente tirar qualquer dúvida sobre o Tivnen, tá bom? Em primeiro lugar, o primeiro palestrante vai ser o Alexandre Melo, atual diretor do IBRAM. Alexandre, passo a palavra para você. Muito obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todas, boa noite a todos. Marcele também, que vai compartilhar com a gente essa live. Primeiramente, gostaria de agradecer, Lucas, né? Eu, como ex-Tivnen, sou um entusiasmado com esse programa e sempre participei, desde o meu retorno ao Brasil, de todos os movimentos, né, do Alumni, e também dos encontros, do network, e sempre estou aí mantendo a presença junto com vocês. Bom, o que eu gostaria de falar, primeiramente, seguindo mais ou menos um roteiro, né, Lucas, que você me passou, sobre a minha carreira antes do Tivnen, né, para falar um pouco de como que eu cheguei até o Tivnen e também os desdobramentos disso. Bom, meu nome é Alexandre Melo, atualmente eu sou diretor de Relações com Associados e Municípios Mineradores do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, com a sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, e com escritórios também em Brasília e em Belém, no Pará. E a atuação, posso falar mais à frente, atuação muito ampla em todo o território brasileiro, representando o setor mineral brasileiro. Bom, sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. A partir da minha formação, trabalhei um pouco, alguns anos, especificamente com a construção civil. E em 98 eu entrei para a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, onde ali eu tomei muito gosto e apreço pelas questões ambientais. Fiz parte ali da gerência de meio ambiente da FIENG, que atua fortemente até hoje, no estado como um todo, e ali foi um aprendizado muito interessante, porque você acaba tendo contato com todos os setores empresariais, né? Em todos os setores onde o meio ambiente está inserido, que é praticamente em todos, né? Tanto na questão técnica quanto na questão de gestão ambiental. Em 2000, no ano de 2000, eu comecei a coordenar um trabalho junto à ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é um espelho da ISO internacional nas questões das normas de clima. Naquele ano, começaram a sair as proposições, novas proposições para as normas de mudança do clima, onde eu tomei muito gosto pelo assunto e desde então não larguei mais, ou seja, praticamente 20 anos aí estudando e acompanhando todas as regulamentações, nível internacional e nível nacional, sobre mudança climática. Naquela oportunidade, então, comecei a coordenar
o SC07, que é o subcomitê 07 do CB38 da ABNT, que trata das normas de gestão ambiental, e ali o SC07 justamente focado nas normas de mudança do clima. Participei com isso de várias reuniões, são reuniões internacionais, voltadas para as discussões, né, entre todos os países que participam da ISO, né, nas discussões, e geralmente ocorre uma plenária anual, onde ali é consolidado todas as discussões de cada comitê. E desde então tenho participado ativamente nessas plenárias. E em sequência, em 2004, eu fui convidado para trabalhar na Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, em Brasília, e lá também coordenando uma área voltada ao clima, né, aos projetos de mudança climática, naquela época os projetos de MDL, para quem tem esse conhecimento, né, que são os mecanismos de desenvolvimento limpo, e aplicação e sensibilização de todos os setores empresariais brasileiros na aplicação, tanto nas questões de mitigação nos projetos, né, quanto aos inventários de emissões de gases de efeito estufa. Foi quando surgiu a oportunidade do Chevening de fazer a bolsa de mestrado. Eu fiz em 2005/2006. O meu mestrado foi focado em Climate Change and Sustainable Development, na Universidade de Montfort, em Leicester, dentro do Departamento de Energia e Desenvolvimento Sustentável dessa universidade. E foi uma experiência magnífica. Voltei a ser estudante, já estava atuando já há alguns anos, né, no setor empresarial, voltei a ser estudante e o aprendizado enorme, tanto profissional quanto pessoal. Né? Você está morando sozinho, em acomodações praticamente de estudantes, ou seja, a sua vida você mesmo que tem que conduzir. Né? E foi uma experiência incrível essa minha presença em Leicester, na Inglaterra. A partir disso, eu retornei para a CNI em Brasília, e passado logo um ano eu recebi um convite do grupo siderúrgico brasileiro, francês, mas com a presença forte aqui em Minas Gerais, que é o grupo Valorec, onde é o grupo siderúrgico, também com subsidiárias na mineração e também na área florestal. Foi onde eu consegui aportar todo o conhecimento que eu tive, não só na parte de clima, mas na parte de gestão, né? De gestão de pessoas, até de pessoas e de projetos junto a esse grupo siderúrgico. E no ano passado eu aceitei um convite de vir aqui para o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, justamente também focado aí nas questões diretas da mineração, onde eu tive esse grande aprendizado na minha carreira de 10 anos dentro do grupo Valorec em Minas Gerais. Bom, essa foi uma abordagem, né, da minha história rápida de carreira, e o Chevening teve a sua pitada, vamos dizer, essencial para essa minha formação, onde abriram portas, não só na questão inicial, de ponto zero que eu coloco aqui, o próprio inglês, o aperfeiçoamento do inglês. Eu já falava inglês, obviamente eu participava de reuniões internacionais, mas na medida que você está desenvolvendo uma tese, um mestrado em inglês, você aprimora muito mais, né? E a vivência do dia a dia é essencial para isso. E segundo ponto, o próprio estudo, né? E a formatação da minha tese. A minha tese foi focada na aplicação das normas ISO 14064, parte 1 e 2, ou seja, voltadas a inventários e voltadas a projetos de mitigação de gases de efeito estufa em empresas brasileiras. Esse foi o meu foco. A norma tinha sido acabado de ser publicada nessa época, então foi uma visão, né, do Brasil da aplicação dessas normas no setor empresarial brasileiro.
não só na siderurgia, mas no setor como um todo, incluindo aí a mineração, né? E eu destaco também o networking. Após o meu retorno, o networking é fantástico, não só dos encontros do próprio Conselho Britânico, mas também em todos os níveis que eu participei, né, internacional, nacional, estadual e municipal, principalmente voltado ao tema mudança do clima, onde você amplia significativamente esse networking. Então, a experiência, eu só tenho a dizer, é fantástica e bem prazerosa para a carreira de qualquer pessoa. Seria esses pontos iniciais, Lucas. Estou à disposição aqui também para fazer outros comentários. Fantástico, Alexandre. Muito obrigado. Eu tenho muitas perguntas aqui para você para começar, mas antes disso, das perguntas e respostas, eu gostaria de passar agora para Marcele Dias. Marcele, se você poderia se apresentar e falar um pouquinho sobre a sua experiência, o seu curso, através do Chevening. Ok. Boa noite, pessoal. Como o Lucas falou, meu nome é Marcele. Eu sou de BH e fiz engenharia química na UFMG. E depois, quando eu formei em 2013 em engenharia química, e passei num programa trainee numa empresa de logística e fui para São Paulo. E aí a minha carreira tomou uma direção assim, levemente distante da engenharia. Eu fui para a área de qualidade e fiquei um ano nesse programa trainee. Acabei saindo da empresa, fui trabalhar numa fábrica de home appliances na Alemanha, particularmente na área de qualidade também. Fui para o setor de Six Sigma, então aprendi bastante sobre estatística, trabalhar com projetos. E aí, depois desse período, eu comecei a trabalhar numa consultoria. Eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar na Accenture. Então, trabalhei bastante com processos, tanto em indústrias, como também na parte, vamos dizer assim, não industrial, um pouco back-office, com processos financeiros e tudo mais. Foi uma área assim, bem diferente do que eu achei que ia seguir a minha carreira. Mas foi muito legal porque eu tive a oportunidade de praticar todo o meu background técnico, especificamente na área de processos, e também me fez perceber o quanto eu queria poder fazer mais pelas empresas, não só nessa área específica, assim, mais técnica. Então, e foi nessa época assim, que eu estava meio, não sabia o que eu queria fazer, que um colega meu, um amigo meu, ele tinha feito um mestrado pelo Chevening 2 anos antes, e ele colocou um vídeo no YouTube falando do processo, de como era e tudo mais. E aí, por acaso, assim, eu vi o vídeo no YouTube, eu acho que era até um post do Facebook que eu acabei vendo, e eu falei, nossa, mas espera, assim, eu posso mudar um pouquinho a minha carreira e aprender não só sobre processo, mas também sobre negócios no geral, sobre estratégia de negócios. Eu queria ter uma oportunidade de uma consultoria um pouco mais estratégica, talvez, e também especificamente na área de liderança e engajamento de equipe. E aí eu fiquei sabendo do Chevening através desse colega que postou esse vídeo, e eu fui procurar saber mais e descobri que assim, tinham vários cursos no Reino Unido que me ajudariam a ganhar esse conhecimento que eu não tinha e que poderiam me ajudar assim, a seguir uma carreira numa área que eu nunca pensei que fosse seguir, né, como engenheira. E aí eu comecei a olhar sobre os cursos e me inscrevi fiz a inscrição no Chevening e para as universidades e fui fazer management com especialização em Human Resource Management na Durham University. A Durham University, no mestrado de management, ela tem alguns paths, alguns caminhos que você pode escolher, algumas especializações. Então, eu lembro que eles tinham International Business, Entrepreneurship, Human Resources, e eu acabei escolhendo Human Resource Management. Foi um curso bem legal, bem diferente, assim, muito diferente para quem fez engenharia e estava acostumado com muita matemática. E foi bem legal porque o fato da Durham University ter caminhos diferentes, eu fiz o primeiro term, né? O ano do mestrado no Reino Unido, ele é separado em 3 terms.
Então, os 2 primeiros a gente tem aula de matérias e o último é focado na nossa dissertação de mestrado. Então, o primeiro termo eu tinha praticamente todas as aulas junto com os outros alunos das outras especializações de management. E aí, o segundo termo foi mais específico na área que eu escolhi e também nas optativas que eu escolhia. Você tem uma lista de matérias que eu poderia escolher 3 delas e acabei escolhendo bem diferente também. Eu escolhi Leadership, consultoria, porque eu já trabalhava numa consultoria, no caso, e também Competitive Strategies and Organizational Fitness, que fala bastante sobre o posicionamento das empresas no mercado. Então, e essas matérias especificamente me inspiraram para fazer a minha dissertação na área de liderança. Tive uma professora sensacional nesse módulo, inclusive é uma das coisas que eu sou muito grata à universidade. Vários dos artigos que eu lia para minha dissertação eram de autoria dela, inclusive. Ela é muito, assim, vou dizer, prominente assim, na área, foi bem legal. E eu fiz a minha dissertação em liderança ética em startups. E eu acabei fazendo a minha dissertação com startups brasileiras. Entrevistei várias pessoas que trabalham em startups brasileiras, especificamente em Belo Horizonte também, por ser a minha cidade, por eu conhecer pessoas e ter contatos, e facilitou assim, para mim escrever a minha dissertação sobre isso. E foi uma experiência sensacional para mim. Eu aprendi muito. Como eu falei, assim, era uma área bem diferente, então foi tudo novo para mim, nada foi repetido do curso que eu tinha feito na graduação. E foi uma experiência sensacional de conhecer pessoas muito diferentes também. A Durham University é uma universidade no Reino Unido que é uma college e ela é dividida em colleges. Então, são algumas universidades, Oxford, Cambridge também são universidades assim, e Durham também é uma delas. Então, eu fazia parte de um college que eu escolhi e me inscrevi. Era o University College, que foi o primeiro college, e, inclusive, a gente fica no castelo de Durham. Então, também foi outra experiência sensacional. A gente tinha os formals, né, que são os jantares formais da universidade 2 vezes por semana no castelo, no salão principal do castelo, com todas aquelas coisas bem antigas. Vestia o hobbyzinho, né, igual Harry Potter, que todo mundo fala. Foi uma experiência bem, bem diferente. Tinha o nosso... O head da nossa college, ele levantava e aí a gente levantava todo mundo junto, fazia uma reverência antes de começar o jantar. Então, bem, bem diferente. E eu ouvi dizer, me desculpa, eu nunca assisti Harry Potter, então eu não sei, mas eu ouvi dizer que era bem parecido. E então foi uma experiência assim, bem diferente, bem britânica, bem tradicional, assim, que foi muito gostosa. E eu acabei também participando da parte de charity do nosso college. Então, a gente tinha vários eventos junto à comunidade. Tinha o dia que a gente abria o castelo e recebia várias pessoas da comunidade, pessoas que não eram estudantes, né, que não pertenciam à universidade, para mostrar, para contar sobre a história do castelo, sobre a história de Durham, que é uma cidade bem antiga, desde a época da ocupação dos Vikings, né, no Reino Unido. Então, tinham também eventos muito legais junto à comunidade. E quando eu acabei o meu programa de mestrado, eu queria tentar um estágio no Reino Unido. Então, eu comecei a procurar sobre programas de estágio e acabei encontrando um programa que chamava Entrepreneur in Residence. Era de uma aceleradora do RBS, né, que é o Royal Scottish Bank. RSB, desculpa. E eu acabei passando por esse programa e fui trabalhar numa pequena startup em Londres, na área de marketing, que também era uma área super diferente, que eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha visto. Aprender termos totalmente diferentes, eu não sabia o que era conversão, churn e todos esses termos que eu acabei aprendendo. E eu fiquei 3 meses lá, como Entrepreneur in Residence, e foi uma experiência também sensacional. Eles estavam fazendo uma rodada de investimentos, então eu tive a oportunidade de ir para várias conferências, apresentar a empresa para investidores, como a SaaStack em Dublin, algumas conferências em Londres, tinha uma chamada London Bridge,
que também era com o governo francês, uma parceria. Então, apresentar a empresa, falar do que a gente fazia, qual era o produto para investidores, também para clientes, e também trabalhar junto à aceleradora para fazer a empresa crescer. Era uma empresa bem pequena, na época tinha umas 10 pessoas só, e estava começando, ela tinha mais ou menos um ano que ela tinha começado, então foi uma experiência bem diferente, que eu aprendi bastante sobre estratégias, sobre como começar um produto novo, no caso bem específico de tecnologia, né, numa empresa SaaS. Então, foi muito legal e eu aprendi muito. Voltei em janeiro desse ano para o Brasil, depois da minha formatura. Felizmente, ela foi antes dessa pandemia, então aconteceu tudo bonitinho. A gente a minha mãe pôde ir, a gente pôde aproveitar a formatura, tudo, vamos dizer assim, a formalidade, né, do evento, que foi bem legal. E quando eu voltei, eu comecei a querer trabalhar em outras áreas, na área de gestão, mas também para ganhar mais experiência em outras áreas, que foi o que eu queria com o time e o que ele tinha me proporcionado de conhecimento. Então, hoje sou analista de projetos também numa startup, numa empresa pequena, que trabalha com mídias, edição de vídeo, produção de vídeo. É uma área de tecnologia também bem diferente que eu nunca tinha trabalhado. E bem interessante e podendo usar bastante do que eu aprendi na área de estratégia, na área de management, inclusive produtos novos também, que eu aprendi bastante durante esse programa que eu participei em Londres. E eu acho que é isso. Um resuminho de tudo. Fantástico, Marcele. Eu acho que eu vou repetir algumas palavras que eu falei no início, só porque eu acho que algumas pessoas entraram um pouquinho depois, mas eu estava querendo passar basicamente uma mensagem diretamente para essa audiência do setor de mineração. E eu acho que eu vou tentar responder também uma pergunta aqui eu acho que foi o Bruno Mendes, que estava perguntando sobre os pré-requisitos e como a aplicação. A minha pergunta para vocês, dentro desse contexto de muitas mudanças, e o que eu falei no início, na minha fala inicial, é que eu sinceramente acredito que essa próxima década vai trazer mais mudança para o setor de mineração do que no último século. Então, a minha pergunta, a minha provocação que eu estou fazendo para vocês é: aonde que você quer estar na sua carreira no final dessa década? Essa década que vai trazer muitas mudanças para o setor de mineração. E como é que o Tivnen pode te ajudar a ser um líder nessa mudança? Essa provocação é o que eu falo para muitas pessoas referentes que estão pensando em aplicar para o Tivnen. Não necessariamente nós temos um plano para vocês. Nós queremos escutar de vocês qual é o seu plano de carreira. Como que você é um líder da sua área? Como que você vai trazer mudança para o Brasil? E como é que o mestrado dentro da Universidade do Reino Unido vai apoiar você a alavancar sua carreira, não somente academicamente, mas em termos de networking, que eu vou voltar para esse assunto que o Alexandre e a Marcele falou. Nós queremos saber exatamente como você vai ser essa força de mudança, né? Bom, eu queria fazer uma primeira pergunta diretamente para a Marcele, escutando sobre a sua história, Marcele. Eu queria fazer a primeira pergunta, que enquanto nós, só dessa audiência que talvez conhece menos do Tivnen, mas que talvez estejam pensando em aplicar e têm esse interesse, qual seria o seu conselho para as pessoas que estão pensando hoje em se candidatar? Se você puder dar um ou dois conselhos. Bem, eu não sei se todo mundo conhece mais ou menos o processo de inscrição, mas eu acho o mais importante são as 4 essays que a gente faz. Uma sobre liderança, outra sobre networking, a terceira sobre as suas universidades e a quarta por que o UK, se ainda não mudou, acho que ainda é assim, não é? Isso mesmo. Então, eu acho que vamos dizer assim, 2 dicas, eu acho que funcionaram para mim. A primeira coisa, assim, que me ajudou bastante para escrever os meus essays e escolher o que contar, foi pensar assim, qual é o conceito
que eu quero passar, ou o que para mim significa liderança ou networking, ou o Reino Unido em si, assim. O que ele me chama a atenção nessas 3 palavras. Então, eu pensei o que para mim era liderança e a partir disso, assim, é inspirar pessoas, coisas que eu pensei. Eu fui lembrando das minhas experiências do passado, profissionalmente ou na faculdade, e eu tinha demonstrado isso. Porque é basicamente isso que o Tive quer ver, assim, a sua história e como você desenvolveu isso. Então, eu pensei nas minhas experiências que estavam relacionadas com aquilo que eu queria passar, com aquela imagem de liderança ou aquela imagem de networking que eu queria passar. E aí fui relacionando, assim, olha, isso, essa experiência que eu tive de trabalhar nesse projeto, eu pude inspirar as pessoas a darem o melhor delas. A gente dividiu, cada uma foi trabalhando no que fazia melhor e isso foi uma inspiração e elas depois disso gostaram e foram trabalhar nessa área. Não sei, né? Só um exemplo assim, aleatório. Mas pensar muito assim no que é liderança, o que é networking para você e a partir disso construir as suas experiências e o que você quer escrever no essay. Uma dica muito legal que esse amigo meu que tive 2 anos antes de mim, ele falou comigo, foi pega um board, pega um pedaço assim, da parede no seu quarto, alguma coisa, e começa a colocar todos os casos que você pensa em contar para o time. Coloca tudo. E aí, em cada caso, você lista assim, olha, nesse caso eu posso falar sobre tais características de liderança, X características de liderança, o outro caso, Y. E aí, visualiza tudo e aí você acaba escolhendo os que realmente te dão melhor, passam melhor o que você construiu ou o que você quer mostrar. E a partir disso, você escolhe os casos que mais se adequam e faz o seu essay em cima disso. Para mim funcionou, para mim foi uma dica muito boa, me ajudou a organizar os seus pensamentos aí. Muito legal, Marcelo. E eu concordo referente à sua fala de liderança também. Muitas das perguntas que eu recebo individualmente de pessoas é referente à liderança em termos de, obviamente, é um pilar muito forte do time, mas eu acho que ainda hoje tem muitas pessoas que conectam liderança com sendo um chefe de uma equipe, sendo um líder de pessoas. O que eu gosto de falar é que liderança, foi uma coisa que eu aprendi de um ex-chefe, é que liderança não é necessariamente somente liderando pessoas, mas liderando mudança, leading change. E é isso que nós queremos falar com os futuros líderes. Não necessariamente o futuro líder de uma equipe de X pessoas, mas o que eles vão liderar? Qual vai ser a mudança que eles vão liderar? Qual vai ser a mudança que eles vão promover? Eu acho que isso é um ponto muito interessante. Rapidamente, Alexandre, a Marcele falou que ela estava jantando em Castelo. Você fazia isso em Leicester também? Não, eu não fazia isso, não. O meu jantar era em casa, geralmente, ou junto com os amigos nos pubs, né? Porque você tem uma parte social muito, muito boa na Inglaterra, né? Mas cheguei a ter alguns eventos em Castelo, em Oxford, eu fui em Oxford, em Londres também, mas não era o meu cotidiano, não, Lucas. Não, interessante. Então, obviamente, tem uma escolha muito interessante, não somente na qualidade dos cursos, mas se tem castelos por perto também. Isso é importante, viu? Vale a dica, pessoal. Alexandre, eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre a sua carreira, porque a sua carreira é tão interessante, eu acho que é tão ligado com a minha fala inicial de que mais sobre essas novas áreas em que a mineração é conectado, o setor de mineração é tão abrangente, né? Eu queria falar com você um pouquinho sobre como o seu mestrado em mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável te preparou para o seu futuro trabalho no setor de mineração. Ok, Lucas. Bom, a agenda de clima, né, como eu disse no início, eu já estou nela já há mais de 20 anos, né, estudando e atuando nessa agenda. O meu curso no Tivoli, em Leicester, foi fundamental para poder me dar mais bases técnicas, né, e de gestão. Ele era um curso que eu vou contemplar, um curso
de técnico e, ao mesmo tempo, de gestão, que me deu ferramentas para atuar nas entidades, na empresa onde eu estive. Né? Isso foi fundamental, porque você tem uma visão ampla, né? Uma vez que você tem contato com vários estudos e várias experiências, e o Tivoli foi fundamental para isso, como eu disse, onde você consegue aplicar, por exemplo, o clima, a questão da gestão climática, você aplica em tudo, seja em governos, seja no setor empresarial, seja em qualquer setor empresarial. E na mineração, inclusive, existe uma agenda específica para mineração que as empresas podem atuar. E foi interessante o que a Marcele colocou, porque o mundo ele é muito competitivo, né? Eu acho que para quem se aplica para um treinamento, um curso, um mestrado, um MSc, pelo Tivoli, ele vai ser um profissional diferenciado. Tá? A minha vida anterior, eu tive outros cursos internacionais, já passei pelo Japão, pela Alemanha, não vou citar aqui quais foram as cooperações que eu participei, mas eu entendo e vejo que o ensino britânico ele é diferenciado. Ele é diferenciado, realmente te dá uma base muito forte e consolidada para você atuar. E como logo depois que eu retornei do Tivoli, entrei num grupo, que esse grupo ele tinha as 3 vertentes, né? Siderurgia, mineração e floresta, né? O setor florestal, eu consegui aplicar muito esse background que eu peguei na Inglaterra, eu consegui aplicar nos 3 setores, principalmente na questão da gestão. E para você ter uma gestão, pelo menos eu entendo isso, uma gestão que seja sustentável, uma gestão que seja moderna e correta, você precisa ter um embasamento técnico. E isso o curso também me ofereceu. Fantástico, Alexandre. Obrigado. Estamos começando a receber mais perguntas aqui no bate-papo. Eu tenho outras perguntas, mas eu gostaria de só atender uma pergunta interessante aqui do Paulo. Ele falou assim: vocês possuem algum ranking de universidades que oferecem cursos de mineração no UK? Seria útil entendermos quais programas estão mais focados em combinar mineração com tecnologia, inovação, transformação digital, inteligência artificial. Paulo, eu adorei essa pergunta. O ranking que eu mais utilizo é o Times Higher Education Ranking. Eu acho que alguém poderia colocar o link aí. E mais para cima, eu coloquei um link também de universidades para pesquisar quais são os cursos de mestrado. Especificamente, essa sua pergunta, Paulo, é exatamente o que eu estava falando no início, em que o setor de mineração está mudando, né? E não é, obviamente, eu falei sobre os cursos mais tradicionais de mineração do Reino Unido, como de engenharia de minas, geologia, materiais, mas que hoje tem um olhar muito mais para também a transformação digital, como se falou, inteligência artificial, inovação. E eu acho que eu trabalho com essas áreas no meu dia a dia, aqui com o consulado, tentando não somente conectar as universidades britânicos com universidades locais, mas também com o setor privado, os investidores, as mineradoras. E eu tenho tido uma surpresa da qualidade de algumas das universidades. Algumas universidades são destaques internacionais, como Oxford, Cambridge, Durham, que a Marcele foi também muito tradicional, mas também Imperial College, que tem o Royal School of Mines, o mais tradicional de mineração, mas que também tem esse conhecimento muito forte de engenharia. Mas eu tenho ficado muito impressionado de outras universidades com esse investimento em inteligência artificial, inovação. Então, eu acho que, dependendo da área, é sempre interessante pesquisar um pouquinho mais profundamente. Também outra dica que eu escutei de outros alumni é que eles entraram em contato com os departamentos durante a aplicação, mandaram um e-mail para os professores, os acadêmicos, tiraram essas dúvidas. Às vezes, uma universidade seja de transformação digital, tem um olhar um pouquinho mais interessante para você. Então, eu acho que sim, é bom através da tabela de ranking, mas às vezes algumas universidades têm aquele curso específico que pode plantar as sementes para você. Bom, antes de passar as perguntas diretamente para a Marcele e
o Alexandre também. Eu queria só atender umas perguntas que eu recebi aqui no privado. Primeiramente, uma conectado com a Bianca Bonulli, que ela falou que o compliance na área de mineração é algo que deve ser aprimorado. Concordo com você. E também outra pergunta que eu recebi aqui no chat privado é sobre os investimentos britânicos na mineração. Existe algum requisito condicionante socioambiental, principalmente focado em direitos humanos? É como eu estava falando no início da minha fala também. Não somente essa nova era de mineração 4.0, não somente como o Alexandre está falando muito, e eu vou fazer mais perguntas referente ao setor de mineração abraçando descarbonização, novas metas de meio ambiente, mas também um movimento muito forte no setor de mineração global de implementação de melhores práticas referente à segurança, de compliance, como a Bianca falou, de direitos humanos, de transparência. Essas áreas eu acho que são imprescindíveis e sim, eu acho que tem cursos fortíssimos no Reino Unido onde você poderia trazer essa aplicação de volta para o setor de mineração aqui no Brasil. Então, essas ideias, escutando isso, o levantamento dessas áreas, eu acho fantástico e exatamente esse é o olhar para a mudança, a evolução do setor de mineração que a gente vai ver nessa próxima década. Rapidamente, eu queria fazer uma pergunta para você, Marcele. Você falou um pouquinho sobre o seu um internship, né, que você fez depois do estudo, mas eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre networking. O objetivo do Tivlin vai muito além dos estudos, né, e obviamente não somente no processo de aplicação para mostrar sobre networking, mas realmente promovendo o seu networking, promovendo o seu desenvolvimento de uma rede profissional. Como que você conseguiu desenvolver a sua rede por fora das aulas durante o seu ano no Reino Unido? Eu acho que minhas principais fontes de conhecer pessoas foram, primeiro, o meu college. É muito por isso que eu falo assim que para mim foi muito legal ir para uma universidade que tinha esse sistema de college, porque a maior parte das pessoas que eu conheci da universidade eram pessoas que estavam no meu college, assim. E eram pessoas de cursos diversos, desde música, história, até teologia, inclusive. E, como Durham é uma cidade menor, assim, tinham menos pessoas do Tivoli lá, nós éramos 8 ou 10, por volta de 8 ou 10 pessoas, mas foi muito interessante, porque nós éramos de lugares diversos no mundo também. Éramos eu mais uma pessoa brasileira, a Thaís, ela estava fazendo direito lá, e a gente tinha uma menina da Malásia, um cara de Singapura, um cara da Colômbia, uma outra da África do Sul, uma da China. Então eram experiências muito diferentes e também áreas muito diferentes. Assim. Eu estava fazendo management, a menina da África do Sul, a Sumi, ela estava fazendo Peace and Conflict, era um curso bem específico, assim, muito diferente e trazia assim, vários conhecimentos diferentes que eu nunca pensei assim que eu ia ouvir na vida. E também a nossa cohort, né, o nosso grupo de Tivlins brasileiros, a gente acabou tendo uma experiência muito legal. Né? Quando eu fui, nós éramos 65 brasileiros. A grande maioria ficou em Londres, mas eram pessoas também de áreas diversas. Pessoas que faziam políticas públicas, pessoas da área de gênero. Uma delas, por exemplo, a Bárbara, ela é cofundadora do Minas Programa, que é uma empresa, uma startup muito legal focada em mulheres para a área de programação. Assim. Então, são oportunidades muito legais que você tem de aprender mais sobre áreas diferentes, via Tivlin mesmo. A gente já se conhecia desde antes de ir, desde do processo. E também lá com pessoas de outro país, a gente aprende muita coisa diferente, descobre empresas diferentes, descobre áreas que países estão trabalhando de uma forma muito diferente do que a gente vê aqui. Então, é uma coisa muito legal e que a gente leva, assim, realmente leva para a vida. Desde que eu voltei para o Brasil, eu já tive umas 3 calls, todo mundo dos Tivlins que estavam em Durham, da gente falando de como
primeiro, né, como está o Covid em cada país, como está a situação da pandemia. E depois a gente teve também uma dos times brasileiros, que foi muito legal, que foi até uma cola assim, meio focada em expor o que a gente estava vivendo na época. O Arthur, que ele é um cara, ele trabalha para o governo em Brasília, e ele deu tipo uma super aula assim de como o governo estava funcionando, de quais eram os departamentos que estavam agindo. E para mim foi uma aula, assim, eu aprendi bastante sobre essa parte que também eu tinha muito pouco conhecimento. Então eu acho que o networking do Tivoli funciona muito assim. Você vai conhecer vários Tivolys na sua cidade, na sua universidade. Com certeza você não vai estar sozinho ou sozinho, não importa a universidade que você vá. E você vai ter muitos brasileiros, porque o grupo de Tivoli brasileiro é grande, não é pouca gente. E vão ser pessoas de áreas diversas que vão te ensinar muito. Você vai conhecer empresas muito legais, que têm programas super legais e produtos super legais, que você pode levar aí para a sua carreira. Que legal, Marcele. Alexandre, eu acho que tem uma pergunta especificamente para você. Luiz Felipe Azevedo fazendo uma pergunta se existe curso específico com foco em meio ambiente. Claramente o Alexandre, você fez no De Montfort, em Leicester. Mas eu acho que eu queria abrir essa pergunta um pouquinho mais até. Se tem pessoas como o Luiz, talvez, que têm interesse em mestrados em meio ambiente, em desenvolvimento sustentável, como você fez. Quais são os outros cursos, se você tem esse conhecimento dos outros cursos, outras universidades que também são fortes nessas áreas também? Sim, Lucas, obrigado pela pergunta. Sim, existem cursos focados em desenvolvimento sustentável. Tá? Às vezes, o candidato, ele quer, como eu, né, acho que como todos, quer desenvolver um assunto específico dentro da área de meio ambiente, por exemplo. Você não vai achar especificamente aquele assunto. Né? O assunto ele vai ser desenvolvido na sua tese, né, na sua orientação e no seu desenvolvimento ali durante esse um ano de mestrado. Mas existem algumas universidades, sim, que o próprio nome já coloca como Sustainable Development. Né? Leicester tem, em Londres tem também algumas universidades. Eu me lembro que também Birmingham também tem, e tinha uma no Sul também. Ou seja, na época que eu estudei e coloquei a minha busca, né, por universidades britânicas que oferecem cursos similares, eu lembro que naquela época, em 2005, eu encontrei 7 cursos, inclusive até na Escócia. Mas por opção e mais focado, né? Aí eu consegui achar um curso que ele tinha um foco a mais, não só em Sustainable Development, mas também em Climate Change, que era o que eu buscava. Então, Leicester foi a melhor opção que eu aderi. Agora, a Sustainable Development é um mundo também, né? Não só meio ambiente, mas você pega toda a parte social também, né? Os estudos sociais relacionados aí, né? As comunidades, relacionado a vários stakeholders que você tem que tratar, por exemplo, numa abertura de um novo empreendimento ou no desenvolver de um empreendimento. Hoje se fala muito, Lucas e pessoal, se fala muito na sigla, né, ESG, né, Environmental, Social and Governance. Sim, existem cursos focados também em ESG, como eu falei, ele é muito amplo, mas aquele objetivo comum que você quer estudar, você se aprimora e desenvolve o seu trabalho. Obrigado, Alexandre. Eu vou retornar para esse assunto com você já já. Vi uma pergunta aqui do Wagner. Ele está perguntando se existem parcerias com universidades brasileiras, especialmente com a UFMG ou UFRJ. O Wagner estuda moagem na UFRJ. Wagner, apesar de ser britânico, eu sou cônsul britânico em Minas Gerais, então eu já estou virando bairrista. Eu não sei muito bem sobre Rio de Janeiro, tá? Mas o UFMG, sim, tem algumas parcerias muito interessantes. Não somente faz parte do nosso trabalho, em que nós temos novas parcerias que estamos querendo desenvolver, mas uma coisa interessante da UFMG que faz parte, é a única universidade da América do Sul
que faz parte de uma rede que se chama Worldwide Universities Network. Eu vou passar o link depois, mas nesse Worldwide Universities Network tem 5 universidades no Reino Unido. Tem University of Bristol, Leeds, tem de Southampton, Sheffield e York. E é muito interessante isso. Mas, Wagner, não é um pré-requisito, não precisa ter essa conexão. Porém, por que você não poderia ser o primeiro para implementar essa conexão com o FRJ, por exemplo? Então, tendo isso em mente, tendo esse plano de carreira, fazendo essas conexões, é exatamente isso que nós queremos escutar dos candidatos do Tivnem no Brasil, como que você vai trazer essa mudança, seja acadêmica, seja para o setor, seja governamental, como que você vai trazer essa mudança? Então, muito boa essa provocação, eu gostei muito. Queria fazer mais uma pergunta para você, Alexandre, referente ao meio ambiente. Você tem uma longa experiência trabalhando e participando nos eventos do COP, das Nações Unidas. No ano que vem, o UK, o Reino Unido, vai sediar o COP 26. Quais são as oportunidades que você identifica que possa ser incluído o setor de mineração na pauta de COP 26? Obrigado, Lucas, pela pergunta. Era para ter sido esse ano, né? Mas com a pandemia foi adiada a COP 26 para o ano que vem em Glasgow. Lucas, a mineração sempre teve uma agenda de clima, né? Geralmente essa agenda aqui no Brasil, ela às vezes é deixada um pouco de lado pelo setor empresarial por estar focado em alguns objetivos mais imediatos, né, voltado ao meio ambiente, como licenciamento ambiental e outras operações mais visíveis. Mas a agenda clima a nível mundial ela vem sendo discutida há muitos anos e ela impacta positivamente ou negativamente o setor empresarial. Então, é necessário fazer essa análise bem profunda e eu acredito que para o ano que vem uma discussão que vai estar em relação ao setor de mineração vai estar prioritariamente, como sempre esteve em outros setores também, na questão da mitigação dos gases de efeito estufa, né? Quais são aqueles projetos que o setor tem implantado para reduzir as suas emissões de carbono, né? Ou seja, na questão de energia, na questão de transporte e outras oportunidades que o setor de mineração tem vamos dizer, para ajudar no combate às mudanças climáticas, né? O setor não é energointensivo como outros setores, mas ele tem também a sua parcela aí de contribuição que pode ajudar, né? Nós temos também uma outra questão que é a adaptação. Eu hoje estou focado muito nos trabalhos junto à BNT na questão da adaptação, e o setor de mineração é um dos setores que será impactado pela questão de adaptação. Vocês estão vendo aí, né, queimadas no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, Califórnia, Europa, a questão do aumento da temperatura, não sei se é coincidência ou não, mas nós estamos passando por uma alta temperatura recordes aqui no Brasil. Existe sim um link, né, os pesquisadores do IPCC já levantaram isso, né, que o planeta está aquecendo e existe realmente essa relação. O setor empresarial, entretanto, ele contribui muito pouco com o geral das emissões que ocorrem no mundo inteiro, com outros setores, né, e também da própria natureza, né? A queimada é um dos, vamos dizer, promotores desse aumento do efeito estufa, né? Mas a questão da adaptação vai sim ser discutida pelo setor de mineração, né, pelos regimes hídricos, né, que nós estamos vendo aí chegando aos extremos em alguns locais, ou seja, o setor tem que estar atento e analisando muito bem, principalmente as questões técnicas de barragens, né, de ou reforço, ou também previsão para aquela na engenharia a gente chama, né, de chuva de 10 mil anos ou de 100 mil anos, né? Nós já chegamos a alguns extremos dessas precipitações, né, em áreas mineradas,
E também outros setores como agricultura, setor de silvicultura, ou seja, tem outros setores também que precisam muito estudar a questão da adaptação. A ISO está lançando uma norma, eu tenho participado aí ativamente dessa norma, assim como o governo brasileiro também tem liberado algumas regulamentações sobre, existe o Plano, né, Nacional de Adaptação Climática que o governo federal lançou. Ou seja, é uma agenda que podemos discutir, sim, Lucas, no âmbito internacional, na COP, seja através de um side event ou através de algum outro mecanismo de discussão internacional, porque o mundo está discutindo isso. Tem a questão da precificação de carbono, né, que aqui no Brasil também entrará em consulta pública agora pelo governo brasileiro, um projeto, né, de precificação de carbono, que existem três eixos, né? O primeiro seria uma taxação de carbono, o segundo seria um mercado de carbono, aí sim regulado e com todos os procedimentos para que o mercado funcione, ou um sistema híbrido, né? Meio mercado de carbono e meio taxação. Devemos analisar isso bastante, o mundo está discutindo isso, vários países já têm implementado algum tipo de taxação, até em supermercados, que você for ver algum produto para comprar na prateleira, ele já tem ali uma diferenciação de preço, inclusive por causa da taxação de carbono. Ou seja, a mineração não pode ficar fora dessa discussão e eu vejo como grande oportunidade de discussão aí no ano que vem na COP26 em Glasgow. Estou de acordo 100%, Alexandre. Estamos trabalhando juntos muito para colocar isso na pauta e para, obviamente, a audiência que estiverem interessados nesses assuntos, nessas áreas, que estão pensando aplicar para o Tivney no ano que vem. Quem sabe se a sua aplicação for com sucesso, você não pode estar conosco também o ano que vem, novembro de 2021, em Glasgow, juntos também. Bom, eu acho que esse é um ponto bom para terminar nosso bate-papo. Já está chegando 7 horas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Marcele, pela sua apresentação, Alexandre, a apresentação fantástica e todo o histórico e todas as dicas que vocês passaram. Para vocês, a audiência, se vocês tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade de entrar em contato com a equipe aqui, mas espero que foi proveitoso para vocês, que foi produtivo, que conseguimos tirar as suas dúvidas. Muito obrigado mais uma vez e uma muito boa noite.